E no 36 diz: e disse Jesus, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus sabia que se o Pai quisesse, ele podia afastar aquele cálice. Mas Jesus preferiu, disse, no entanto, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Porque Jesus reconhecia que a vontade de Deus é sempre, sempre, sempre a melhor. Então vamos tirar algumas conclusões destes versículos. E a primeira conclusão, e que nos serve como ensino para nós, para fazer a vontade de Deus, temos de estar com Ele. Não é possível fazermos a vontade dele se não tivermos com Ele. Maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Para fazermos a vontade do Pai, nós temos que ter intimidade com Ele. Efésios 6:1 diz: fortalecei-vos no Senhor, é nele. Ele não diz para nos fortalecermos em nós próprios. Ele diz para nos fortalecermos no Senhor. O segundo ponto, a vontade de Deus pode nos causar angústia, tristeza e até pavor, medo. Terceiro, a vontade de Deus tem que ser a prioridade na nossa vida. Tal como foi para Jesus. Todavia, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Então, para um filho de Deus, a vontade de Deus tem que ser sempre a prioridade na nossa vida. Tanto como nós, Jesus tinha duas escolhas. Todos nós temos duas escolhas. Ou fazemos ou não fazemos. Ou damos ouvidos à voz do Senhor, ou não. Ou escolhemos bênção, se ouvirmos a voz do Senhor. Ou escolhemos a maldição, se não ouvirmos a voz do Senhor. Jesus podia ter dito, nesta altura, quando foi à cruz, o propósito é o quê? É salvar toda a humanidade. É salvar os pecadores. Porque o que nos afasta de Deus é o pecado. E Jesus foi à cruz para pagar isso por nós. Não é porque Ele merecesse, Ele não merecia isso. Mas Ele fez isso por amor a nós. Por amor a nós. Ele podia ter dito assim: que se desenrasquem estes pecadores. Não conseguem chegar aqui, o problema é deles. Já foi isso que Ele disse. E porquê? Por amor ao Pai, mas por amor a nós também. E porque a vontade de Deus é essencial na sua vida. Em João 4:34, podemos abrir, mas continua a marcar esta passagem. João 4:34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Todo o corpo precisa de alimento, precisa de comida para se manter vivo. Jesus precisava de fazer a vontade do Pai para se manter vivo. Que assim seja connosco também. Que a cada dia Jesus cresça em nós. E que o nosso essencial, a nossa comida, nós possamos dizer como Jesus: a minha comida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou, e realizar a sua obra. Quarto ponto: o não fazer a vontade de Deus vai causar consequências, não só para si,
mas também para o próximo. Se Jesus tivesse dito que se desenrasquem estes pecadores, eu não tenho nada para falar de ti. Onde é que nós estávamos nesta altura? Se calhar nem existíamos. Então toda a nossa decisão vai sempre implicar o não fazer ou não fazer a vontade de Deus, vai sempre implicar o nosso próximo. Sempre. Jesus se moveu por amor. Jesus sempre se move por amor. E é assim que nós nos devemos também mover, por amor ao próximo. Principalmente a Deus, mas ao próximo também. Porque se nós amarmos o próximo, então nós aí vamos estar a agradar o coração do Pai. Amém? E aí Ele vai ver que nós o amamos. Em Marcos 15, vamos voltar a Marcos. Marcos 15. Se não obedecer à voz do Senhor, vai estar a negar aquilo que Jesus fez por si. E era a hora terceira, Marcos 15, 25, desculpa. Marcos 15, 25. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Então o 5º ponto é que a vontade de Deus pode levar a que sejamos humilhados, maltratados, desprezados, e pode até parecer para os outros que nós estamos a perder. Jesus morreu por aqueles pecadores. Jesus morreu por aqueles que estavam a blasfemar contra Ele. Mas Ele não se importou, porque Ele os amava e porque Ele ama o Pai. 6. Não devemos fazer a vontade de Deus com o propósito de sermos glorificados ou exaltados ou até reconhecidos. Guardai-vos, Mateus 6:1 diz: guardai-vos de fazer esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Deus prova os corações. Onde é que está o nosso coração? De facto, querer agradar por amor a Ele. Agradar o nosso Pai. Que Pai, quantos daqui somos pais e mães? Quem de nós conseguiria dar um filho por aqueles que o estavam a maltratar? Nem por aqueles que nós amamos, quanto mais por aqueles que o estavam a maltratar. Crucificam. Isso é amor, não dá mesmo para entender. É um amor muito especial. E por isso não devemos mesmo rejeitá-lo, seguindo a nossa própria vontade, os nossos próprios conselhos. Porque quando nós estamos a fazer isso, nós estamos a rejeitar o amor de Jesus. A vontade de Deus é melhor, e ao fazermos a vontade dele, estaremos também mais próximos deles. Amém? Esse deve ser o nosso objetivo. Além disso, vai sempre trazer benefícios.
não só para si, mas também para aqueles que o rodeiam. Muitas vezes, quando nós não aceitamos ouvir a voz do Senhor, aqueles que estão ao nosso redor também sofrem. Quando nós não aceitamos o nosso chamado, quando nós não aceitamos aquilo que Deus quer fazer, vão sofrer. Não só você, mas os seus próximos, aqueles que lhe rodeiam. Por isso, cada dia mais, vamos determinar com Deus. Façamos como Jesus. Ele se prostrou. Ele se prostrou. Se ele prostrou, ele reconheceu que ele não conseguia. Era difícil demais fazer aquela vontade. Jesus sofreu. No 34 diz: e à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloá, Eloá, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Alguém aqui se imagina sem Deus perto dele? Eu só de pensar, eu tenho agonia. Se Deus não tiver com os olhos postos em mim. Foi isso que Jesus sofreu. Porque o pecado, o nosso pecado, estava sobre ele. Naquela altura, Deus se virou para não ver Jesus. E foi aí que ele disse isto: Eloá, Eloá, por que me desamparaste? Sejamos gratos. Sejamos gratos por aquilo que Jesus fez, por aquilo que Jesus sofreu. Sejamos gratos a Deus. Porque se nós nem uma febre nós conseguimos ver o nosso filho, quanto mais Deus, que teve que ver tudo aquilo que fazia o seu filho. Vamos aproveitar aquilo que Deus nos deu. Porque quando Deus nos dá uma coisa, é para que nós nos possamos chegar mais a Ele. Se Deus, por exemplo, nos dá um filho, é para que nós possamos compreender um pouco que seja aquilo que Ele sentiu. Para que nós possamos dar valor àquilo que Ele fez por nós. Porque todas as coisas servem para o nosso bem. Servem para o bem daqueles que amam a Deus. E servem sempre, se amarmos a Deus, para nos aproximarmos de Ele. Em suma, nesta área financeira, para fazermos como Deus quer, para gerirmos como Deus quer as nossas finanças, nós temos que ter comunhão com Ele. Devemos desejar do fundo do nosso coração fazer a vontade dEle. Não nos conformarmos com este mundo, mas de facto nos transformarmos por esta palavra. Pelo que a palavra diz. E Ele diz: o nosso Deus, o meu Deus, o seu Deus, segundo as suas riquezas, supre sempre as nossas necessidades. Amém? E não somente na área financeira, em todas as áreas. Sabe porquê? Porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Criador do céu e da terra. Por isso não há nada neste mundo que não nos possa dar. Mas muitas vezes nós temos a suficiência e queremos muito mais. E para termos muito mais, esquecemos a vontade de Deus. E aí, afastamos de Deus. Por isso, a cada dia, busquemos a vontade de Deus. E isso está nesta palavra. Para conhecermos e termos força e ânimo para fazer a sua vontade. Vamos semear a casa do Pai, porque não só agradaremos a Ele, mas também porque ao semearmos na sua casa, estamos a trazer bênção para o irmão, para nós, porque estamos a semear num lugar onde nós aprendemos a viver à maneira de Deus. Amém? Onde todos falamos a mesma língua, onde somos curados, onde saímos consolados, transformados. Amém? Por mais que
vos custe, sempre, diga para o irmão do lado, por mais que te custe, sempre, a vontade de Deus é a melhor. E em Mateus 7:21 diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Então, se quer viver no céu, faça a vontade do Pai. Amém. Ana já alguma vez fez confissão de salvação? Com o seu avô? Não. Quer fazer hoje? Venha cá comigo. Venha cá. Não quero obrigar a fazer nada. Só se quiser. Pode fazer o que quiser.
vamos baixar a nossa cabeça, está bem? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos estar com a Ana, está bem? Ela vai fazer confissão, vai render a sua vida a Jesus. Desde que ela entrou, que eu sinto isso, ela tem necessidade de render a sua vida a Jesus. Jesus não é um místico. Jesus é uma maneira nova de ver as coisas, viver. Não é? Vamos ajudar a Ana a dizer assim: Senhor, vamos dizer todos. A Ana vai dizer também, a Inês está com ela. A irmã vai dizer também: Senhor, eu venho diante de ti e rendo a minha vida diante do Senhor neste dia. Confessa, você não está aqui por acaso, está aqui porque o Senhor hoje escolheu este dia para ser seu Pai. Além de ser Deus, hoje você está aqui para herdar um Pai com quem pode falar, com quem pode abrir o seu coração, com quem pode apresentar tudo aquilo que a preocupa neste momento. Continuo a dizer: eu ponho o meu pecado aos pés de Jesus Cristo e eu me arrependo desse pecado. Eu reconheço que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi o meu benefício. Por isso eu hoje desejo e recebo agora o Senhor Jesus Cristo no meu coração como meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. A partir deste momento, eu sou uma filha de Deus. Amém? Está melhor? Está melhor? Está ouvindo? Deixa eu sair. Pode ser lá. Glória a Deus, onde está Deus, movimenta. Temos uma nova irmã, Estela Chadeira, não é? Uma nova irmã para ajudar. Deixa estar. Basta lá para as televisões. Pai amado, Pai querido, no Senhor de Jesus Cristo Nazareno, Senhor, eu trago a Ana diante de Ti, Senhor. E é neste momento, Pai, em nome de Jesus, eu te peço a unção de Deus sobre ela. Total! Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, inunda, Senhor. Inunda o seu espírito. Inunda, Pai. Inunda, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois a minha segurança falar com a minha esposa, por favor. Então vamos hoje, nesta noite, uma noite especial. E hoje vamos ver uma mensagem especial. Vamos falar assim. Sim. Pois isso aí. Bata lá seus pés. Isso. Sacuda a poeira e agora vamos avançar para o alvo. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios 3, por favor. Pode ser. Mas à vontade, deixa descansar.
Vai levar a Ana novíssima. No reino de Deus, na sala da casa de Deus, há completo liberdade. Portanto, ela desejou-se sentar, ela sente-se, agora desejou ajoelhar-se, ajoelha-se, não se preocupe. Ana vai sair daqui novíssima. Amém? Ela já é nova, claro, mas novíssima em Cristo. Vamos abrir a palavra de Deus então em Efésios 3, 13 e 14, por favor. Vamos ver o que é que as Escrituras hoje falam. Efésios 3, 13. Irmã, não tem Bíblia? Hoje é uma Bíblia bem. 13, 14. Nós devemos sempre acompanhar a palavra de Deus. E diz assim: portanto, vos peço. Quem é que estava a falar? Não. Quem é que estava a falar? Paulo. Vos peço. Não é Jesus, não é Paulo. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Não desfaleçais aonde? Nas tribulações deles? Não. Nas de Paulo. Pessoas que seguiam Paulo e que viam que Paulo estava preso. Estava a passar tribulação muito forte. Ele estava preso. Inibir da sua liberdade. Portanto, os peços, ele pedia, ele não impunha. Deus não impõe nada, ele pede. Ele pede para nós fazermos, para que nós consigamos viver de acordo com Deus. Que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo tinha a sua vida consagrada ao Senhor e ele orava incessantemente pelas suas igrejas, pelas igrejas que ele tinha fundado. Estamos a falar de Efésios, estamos a falar da igreja que ele próprio tinha fundado em Éfeso. Então ele estava a falar aos Efésios. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. E depois dizia assim, no versículo 14: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nós vemos, este homem tinha fundado esta igreja em Éfeso. E ele se punha de joelhos, permanentemente se rendia por toda aquela igreja. Daí a autoridade vinda de Deus, ele poder corrigir as igrejas da Macedónia, as igrejas que ele tinha fundado na Macedónia. E hoje eu quero que nós aprendamos a sacudir a poeira e a avançar para o alvo. Ou seja, a esquecer o que para trás ficou, a esquecer o seu passado, a deitar fora o seu passado. Hoje a Ana entrou aqui de uma maneira, amados, e ela vai sair de uma outra maneira, porque a palavra de Deus diz em João 5, versículo 24, que aquele que crê em Jesus Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador, passou da morte para a vida. Ela limpou o seu passado diante da cruz e o sangue de Jesus limpou o seu passado e o fez novinho, enfolhado. É como se a Ana hoje tivesse ressuscitado. Ou seja, não é ressuscitado, é criado de novo. Porque nós temos um nascimento biológico e temos um nascimento espiritual.
No dia que nós recebemos Jesus, que rendemos a nossa vida diante de Deus, não é receber Jesus é muito vago. Não, é render a nossa vida diante dele. Esse foi o nosso nascimento espiritual. Porque nós dissemos a Jesus: vem habitar em mim. Então temos uma nova identidade. Agora, veja, para ser poder avançar para o alvo, é necessário. Eu tenho aqui 8 coisas. 8 ações. Eu não posso ficar comodamente esperando que tudo aconteça. Eu agora recebi Jesus e está tudo bem. E tudo vai mudar. Aleluia. Não. Devemos ter insatisfação com o comodismo. Quem é que sabe o que é comodismo? O que é comodismo? É ficar no bom, esperando que o Senhor faça. O Senhor, graças a Deus, não é nosso criado. Ele é patrão. Ele nos dá as ferramentas para nós mudarmos. Ele nos faz novos. Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos ensina como é que nós podemos viver. E agora, Ele espera que nós vejamos. Por isso, existem casas de Deus. Uma delas é esta, em que ensina os crentes, passando a filhos. Nós começamos por ser novos convertidos, depois passamos a crentes e depois passamos a filhos. E filho faz o quê? Vê o pai fazer. O filho faz o que vê o pai fazer. Não é? Filho ou filha? Faz o que vê o pai fazer. E porquê que há tanta dificuldade em ver Deus como Pai? Porque se calhar não vimos o nosso Pai biológico como Pai. Se calhar houve falha. Houve algo que ali falhou. Ou não tivemos tempo, ou tínhamos um Pai ausente. E tivemos dificuldades em ver como o nosso Pai era. Mas eu quero dizer que hoje, todos nós que estamos aqui, você que irmã também já tem Jesus, já vendeu a sua vida a Jesus, hoje temos um modelo espetacular. Temos um paizão. E olhamos para ele e ao nosso modelo de vivência. E o nosso biológico pode ter falhado, mas este eterno não falha. Ele é verdadeiro, mas também é eterno. Ele não termina. Nós também não. Já temos Jesus Cristo. E quando chegarmos lá acima, vamos estar com o nosso irmão mais velho, é Jesus. Mas Jesus vai nos trazer diante do Pai e vai dizer: Senhor, estou aqui. Aqueles que me deste nenhum, eu perdi. E nós vamos ter a oportunidade de viver uma vida eterna com o nosso Pai. Não tem, amado. Você tem um paizão. E os olhos do Senhor estão permanentemente sobre aqueles que o amam. Está com a minha esposa, está com a minha esposa. Está com a minha esposa. Está tudo controlado. Hã? Não. Amar por Deus, não há problema. Nós temos um paizão que nós podemos ver e podemos continuamente, todos os dias, estar com Deus, que é o nosso Pai, olhando para Ele, porque nós somos seus filhos. E o filho faz o que vê o Pai fazer. Vê com os olhos dele, não vê com os nossos. Vivemos à maneira dele, não vivemos a nossa. Então não podemos ficar no comodismo. Temos de ter uma insatisfação
insatisfação com o comodismo. Se queremos deixar o passado, temos que ter uma insatisfação com o comodismo. Não podemos parar. Segundo, temos que planear a nossa vivência. Mas planear é bom. Mas temos que agir nela. Temos que agir nela. Irmãos, quando a mim não julgo que mais alcançado, mas uma coisa eu faço. É que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Vamos lá ler Filipenses 3. Outra igreja, a igreja de Filipos. Também foi Paulo que deu origem. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quando a mim não julgo que mais alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prédio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porquê em Cristo Jesus? Porque era aquilo que Paulo tinha. Jesus já tinha aparecido na estrada de Damasco. A luz ofuscante da incredulidade cegou. Ao fim de 3 dias ele conseguiu perceber que Jesus era o seu Senhor. E Ananias, orando por ele, foi ter com ele, orou por ele, os olhos que abriram. E a partir desse dia, aquele que tinha perseguido a igreja falava de Jesus Cristo. Amava Jesus Cristo. Falava-se amor. Quando a igreja de Jerusalém quis vir sobre Paulo, Barnabé disse: não, ouça uma mensagem dele. Ouça uma mensagem dele. Eu pregava Jesus. Eu pregava o amor de Deus. E os outros aceitaram. Planear é bom. Mas temos que executar. A nossa vida não parou quando nós recebemos Jesus Cristo. Mas a nossa vida se iniciou uma nova vida. Passou da morte para a vida. O passado morreu. Tudo se fez de novo. Eu sou uma nova criatura. Você está a caminho de ser uma nova criatura. Quando você tiver insatisfação com o comodismo, planear e executar uma nova vivência com Deus. À maneira de Deus. À maneira de Deus. Mas eu tive tantas coisas, tantas situações de desastre na minha vida passada. Graças a Deus. Graças a Deus, amados. Vamos pegar essas vantagens de termos tido passado por essas situações. E hoje, no reino de Deus, vamos ajudar os outros. Vamos dizer aos outros: isso não é nada. Há uma solução. Há uma solução. Eu vou-te ajudar a viver com Jesus. Eu vou-te ensinar, vou-te ajudar, vou estar contigo, vou-te dar a mão, vou orar contigo, ajudando a pessoa a estar em Jesus. Isso é uma vantagem, amados. Vejam isso como uma vantagem. Vejam isso como uma vantagem. É muito provável que tenha passado por situações complicadas, mas não fique prostrado. O Senhor não o deixa ficar prostrado. O Senhor lhe dá a mão e o levanta. Viva uma nova vida com Cristo. Deixe de viver a maneira do mundo. Não chega a lado nenhum. Dificuldades, miséria. É verdade. Existe isso no mundo. É verdade. Está lá em Eclesiastes 9, versículo 2. Eu e você passamos por todas essas situações. Mas o mundo não tem uma tábua de salvação. Não tem alguém a quem se agarrar. Não tem alguém que diz que livre. Deus nos livra de toda a angústia. Não tem. Mas nós temos. Temos um paizão maravilhoso que nos dá a mão.
Não nos deixa frustrados no Jordão. Você pode ter sido a pior pessoa. Você julga-se a pior pessoa. Dê graças a Deus. Dê graças a Deus, amados. Porquê? Por ter passado por isso. Por ter tido o privilégio de ter passado por isso e Deus o ter escolhido. E hoje você pode ajudar todos aqueles que passarem pelo mesmo que você passou. Com causa, com efeito, sabendo, conhecendo aquilo que os outros passaram. E você vai ajudar. Vai dizer, Deus mudou-me. Muda-te a ti também. Dá a minha mão, eu quero estar contigo. Amém, irmão? Vantagem dos desastres passados. Deus também tem sua origem no passado. Amarrar. Estão a amarrar o seu presente. Largue isso. Largue isso. Diga, eu passei. Mas eu hoje sou uma nova criação. Sou uma nova criação. Sou uma nova criação. Diga assim comigo. Eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. E hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Esqueça o que eu sou. Quarto, não pare. Não pare no meio do caminho. O terceiro é vantagem. Vantagem dos desastres passados. Você pode ter passado o pior. Isso é uma vantagem para si. Quarto, não pare no meio do caminho. Agora que você tem Jesus, avance. Avance, tenho certeza que Deus vai consigo. Que Jesus lhe deu a mão. Você não está sozinho. Está com toda a família de Cristo. Está com a igreja. A igreja que o Senhor virá buscar. A igreja é para isso, irmão. A igreja é para isso, é para estar junto. Para estar junto. Para estar junto. Olha, no Torre de Babel, sabe o que é que a Torre de Babel crescia? Porque todos falavam a mesma língua. Todos estavam trabalhando para o mesmo propósito. É isso que a igreja tem que fazer. Deixar os trigos do mundo. Deixe os trigos do mundo, amado. Você é uma nova criação. Ah, mas eu estou no mundo. Pois é verdade. Mas não estão nos trigos do mundo. Ah, mas eu estou tão doente. Você encontra a Dona Genoveva que está tão doente. E a Dona Genoveva vai dizer o filho ao médico. E o médico diz que eu tenho câncer. E você diz, e o que é isso para Deus? Para Deus isso não é nada. Não diga logo, a minha igreja é curada. Não, você primeiro ainda tem que te explicar quem é Deus. Deus vê alguém que pensou na Dona Genoveva, lá no ventre da mãe dela. E logo no ventre da mãe dela, pensou que haveria um dia você teria o privilégio de dizer à Dona Genoveva que a solução era Jesus Cristo. Ah, pastor, e depois Jesus vai curá-la? Não sei. O que é que você tem a ver com isso? Você só tem que as trazer aos pés de Jesus Cristo. Você só tem que dizer, renda a tua vida a Jesus. Ah, mas eu quero ver a cura. Você não tem que ver nada. O reino de Deus não é para visão, não é para sentimentos seus. É espiritual. O reino de Deus é espiritual. Não é por sentimentos. Se eu perguntasse agora a vocês, quantos de vocês é que sentem a presença de Deus? Está aqui alguém que sente a presença de Deus?
Sabe porquê que não sente? Porque a presença não é por sentimentos. A presença, ou estamos nela, ou estamos fora dela. Ou eu tenho comunhão com Deus e estou na presença de Deus, ou eu não tenho comunhão com Deus e não estou na presença de Deus. Mensagem tremenda, não é? Deus está aqui. Vocês viram a manifestação de Deus? Deus está aqui, amados. Quer que você esqueça o seu passado. Estão aqui pessoas que precisam urgentemente esquecer o seu passado. Não é esquecer para os sentimentos, não. É aproveitar esse passado para você ajudar outros. A palavra de Deus diz em Romanos 12, versículo 10, que nós devemos preferir os outros em honra. Eu tenho que aproveitar o meu passado para poder ajudar outros a passar a lá. Quatro, não pare no meio do caminho. Hoje você tem Jesus Cristo. Não pare, amado. Não temos a Jesus quinto. Não perca o foco. Qual é o foco? Qual é o meu foco? Qual é o meu objetivo? Jesus Cristo. Pedro caminhou sobre as águas enquanto teve os olhos em Jesus Cristo. Quando começou a sentir os ventos, ele começou a afundar. Mas mesmo aí, Jesus estava ali ao lado dele para lhe dar a mão e dizer: da cá. Da cá, uma pequena fé, da cá. Senão não te afogas. E ele levou para onde? Para o barco. Qual barco? Onde estavam os outros discípulos. Ele sempre pega em si e em mim. Quando nós nos começamos a afundar, ele sempre pega em nós e onde é que nos leva? Ao pé dos outros discípulos de Jesus Cristo. Mas você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E você pode ajudar os outros. Você pode ajudar os outros. Você ver um irmão seu a afundar-se e você vai, irmão, vamos orar os dois. Se ele deixa continuar. Mas eu estou tão mal. Calma, vamos orar. Você pede a presença de Deus. Se invoca a presença de Deus, fala a palavra de Deus, invoca ali a presença de Deus e diz: Senhor, eu preciso da tua ajuda para levantar este irmão. A palavra de Deus diz: se encontrarmos um irmão que peca, se o salvarmos e o trouxermos novamente para o reino, peca, se afasta de Deus. Certo? O que é que nos afasta de Deus? É o pecado. Então, se ele peca, ele começa a se afastar de Deus. Se você o trouxer para Deus, o que é que foi? Você salvou esse irmão. Salvou, tornou a trazer. E é tão bom quando nós trazemos alguém a Deus. Nós sentimos tão bem. Sozinho sou eu? Só? Sou? Não, mas eu acredito que todos vocês já tiveram essa experiência quando trazemos alguém a Jesus. Ficamos contentes, contentes cá dentro. Nem sempre explicar a sensação, mas ficamos contentes cá dentro. Não é contentes que já trouxemos mais um a Jesus. Não é? Você não fez nada de outro mundo. Você foi mesmo salvo para isso. Você e eu. Nós somos salvos para nos servir. Não fomos salvos para os especiais. Fomos salvos para nos servir. E por isso é que eu fico muito triste quando vejo que as pessoas à sexta-feira não vêm. Porque sexta-feira é o dia de intercessão. É o dia que nós lutamos por conta dos outros, para os outros. Não para nós, mas para os outros. Portanto, 5, não perca o foco, não perca o objetivo. 6, defina as tuas metas.
engraçado. À mesa, quando os filhos são pequeninos, o que é que tu queres ser? E normalmente é por isso que eu bombeiro. Porquê? Por causa da farda. Mentira? Rapaz, vai por isso é bombeiro. Não é, Denise? O que é que o senhor queria ser? Homem do bicho. É bem farda, lá está. O bicho está sendo fardo. Mas anda aí muita pessoa formada aí no homem do bicho. Não tem problema nenhum. Só que é só uma entrada. Pois ele passa para o caminhão, né? Passa para o chofer e depois vai lá por dentro. Daqui a pouco. Não se preocupe. Amém? Não perca o foco, é a quinta. Sexta, defina de forma realista. Não é de qualquer maneira, mas é de uma forma realista os seus alvos e metas. Você que é um filho de Deus. Você não se limita a sentar-se numa cadeira e dizer aleluia. Já estive. Não, rapaz. César é que disse. Vici. Já cheguei. Aleluia. Mas Jesus não disse nada disso. Jesus não parou. Jesus se sacrificou na cruz do Calvário para mim e por si, mas não parou ali. Pois não, acho. Não parou. Ele foi levado por todo. José de Arimateia. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. E mais! Deu-se ao luxo do brado bem assim. Estava sobre a sua face. Sinal que um dia viria. Bendita Jesus vem. Amém? Sete, descubra a sua vocação. Pastor, eu não posso querer ser levita, eu não tenho voz. E o que é que você tem a ver com isso? Se você quiser ser levita, Deus até me tem medo uma voz. Mas não é só levita a voz, uma voz. A Ana não precisa cantar. A Gabriela não precisa cantar. Ainda não cantou, mas vai cantar. Pois é. Eu estava ali para descansadinho. Estava ali para descansadinho, mas vai cantar. Você tem que fazer um grande milagre. Não falava. Eu já fiz comigo, faz por cima. Outra vez. Agora estou com uma voz baritonal. Não sei se existe a palavra baritonal, mas não é. Passa a existir. Passa a existir, exato. Descubra a sua vocação. Invista nela. Invista. Insista. O reino de Deus é tomado pela... Mas não é força. Não é força física. É insistência. Não desista. Não desista. Desistir é próprio dos fracos, amado. E você não é fraco. Ou seja, deve ser fraco em si próprio, mas é forte no Senhor. Amém? A palavra de Deus diz que quando nós somos fracos em nós próprios, fisicamente, somos fortes no Senhor. Maldito é o homem que confia na força do seu braço, mas bendito é o varão que confia no Senhor e que espera nele. Esse correrá e não se cansará. Amém? Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Você hoje até pode estar aqui e estar com uma situação que você não vê solução. Mas eu quero dizer que Deus é um Deus que está aos dedos e as coisas acontecem.
Quando nós nos aproximamos de Deus, está aqui no nosso meio, uma pessoa. Um homem que foi escolhido, Deus foi escolhido de Deus. Ele também não tinha trabalho. E Deus foi escolhido de Deus. E ele foi tão giro. É que ele disse, ok, é isto que eu faço, eu vou fazer. E eu vou. E foi indo. É? Se calhar hoje não está a fazer o que ele gosta, completamente. Mas está comigo. Porque eu quero dizer o seguinte, Deus não é um Deus de pecados. Deus é um Deus de todos. Só que Deus nunca nos dá tudo de uma vez. Nós podemos olhar para a Bíblia e ver, por exemplo, Abraão. Não é? Abraão estava lá, todo descansadinho, aleluia, casado, cheio de dinheiro, com uma mulher maravilhosa, cheio de criados, cheio de gado. Chega lá o Senhor, não, bora para fora. Senhor, bora. Nós ir tão bem em casa aí com o teu pai, a viver tão bem. O que aconteceu? Ele saiu e levou quem? Com ele? O pai. Porque quando nós estamos com Deus, quando nós estamos na pegada de Deus, estamos com o Pai. Estamos com o Pai. Quando nós consertamos as redes, consertamos aquilo, ainda consertamos aquilo que não está bem, estamos com o Pai. Quem é que estava no barco onde estava lá Zebedeu e os seus filhos? O Pai. O Pai. Eles consertavam as redes, mas o Pai estava no barco. E eu e você precisamos estar no barco onde Deus está. Precisamos de estar com Deus. Porque aí temos o Pai connosco. E o Senhor vai consertando a nossa vida. As redes da nossa vida, amados. Vamos consertando. Vamos indicando, vai por aqui, vai por ali, vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E eu vou dar. Qual é o problema? Será que eu e você já conseguimos andar bem? Mesmo antes de ter chegado ao pé de Deus, já andávamos bem? Não. Quem é que andava aqui bem antes de chegar ao pé de Deus? Quem é que andava bem? E Deus disse tudo. Deus Abraão disse, sai daqui da casa do teu pai. E o pai estava tão habituado a andar com o Abraão, foi com ele. E eu vou a mulher, vou os filhos, vou o gado, vou tudo. Deus disse tudo? Não. Deus foi dizer. Agora vais para aqui, depois vais para ali, depois vais para lá, depois vais para lá. Um dia disse, vais ter um filho. Eu? 90 anos vou ter um filho, pai. Naquele tempo a lei até dizia que se a esposa desse uma das criadas em procriação, que o filho era dela, se tivesse o filho nas coxas dela. E a Sara resolveu o problema logo. Tenho aqui uma criada gentezinha, vou dar a Abraão. Exatamente. E estragou tudo. E ainda hoje estamos a pagar os problemas do Abraão do Agar. Só que ele teve um filho da Agar. Mas a Agar, primeiro, não teve nas coxas da patroa.
a picar a patroa. E a patroa mandou-a embora. E Deus disse a Abraão: erraste. Não é de uma criada, é da tua mulher. Opa! E ela deve passar a Sara, coitada. Tão velha, tão carcomida. Não dá. E Deus dizia: é da tua mulher. E a Sara ria-se: tu vais ser mulher, vais ser mãe de muitas nações. Tu vais ser mulher que procria e dará muitos filhos. Não é verdade? E o pai, Abraão, não acreditava. Ele disse: vamos lá os dois ali fora, olha lá para as estrelas. Consegues contar as estrelas? Claro que não. Sabe porquê que eu não conseguia contar as estrelas? Deus é um Deus de muito humor. Você consegue contar as estrelas do dia? Não. Mas foi de dia que Deus levou o Abraão cá fora para ele contar as estrelas. O que é que Deus queria dizer a Abraão? Seu meio, quem és tu para estás a dizer que não? Isto tudo para dizer que você deve descobrir a sua vocação, deve investir nela, deve insistir nela. Insista. Mas é tão difícil no mundo em que eu vivo. Não se preocupe com o mundo. Preocupe-se com Deus que você tem. Preocupe-se com o Deus que você tem. Fazer o que Deus diz para fazer. Não comente nada. Não ouça nada. Se você precisar de estar com Deus, não ouça nada. Não comente nada. Viva nele. Você precisa de um emprego. Deus diz: diga-me ao preço do seu salário. Portanto, você acredite que Deus já deu o seu estado de emprego. Não é para o mundo, amado. Mas eu vou parar. Vou acreditar que Deus me dá um emprego, então eu não vou mandar currículos. Não, mando currículos, mando tudo isso. Mas todos os dias diz: obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo meu emprego. Obrigado, Senhor, pelo meu salário. Vou aceitar aquilo que aparecer? Claro. 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 Por que não? Mas eu tenho curso disto e curso daquilo e curso de não sei quantos e sou especial de corrida. Falava. Também Deus é especial de corrida e Ele trata do seu trabalho, não trata tudo dele. Porque Ele já trabalhou tudo. Ele já em 6 dias fez o mundo, fez assim também. Amém, meu Deus? Amém. Você está doente? Deus diz que você está sarado. Pastor, está a perceber? Mas eu tenho tantas dores. Pois é. Mas Deus diz que Jesus Cristo na cruz do cavalo já levou sobre ele todas as suas dores. E agora? Quem é que fala a verdade? É você ou é ele? Pastor, não está a perceber. Estou a perceber que você tem que viver à frente de Deus. E eu, todos nós. Nós não podemos estar dentro de uma igreja, amados, dizer que somos filhos de Deus e viver a maneira do mundo. Não podemos. Sabe porquê que não podemos? Porque Deus é justo. Deus não ama para comida e fica para serpente. Se Ele diz que você está curado, está curado. Pastor, você diz que eu estou curado e se calhar o Senhor leva-me amanhã. Ele é que é o seu Senhor, não sou eu. Não sou eu. Ele é que é. Eu já fiz funerais de irmãos
Se esse irmão tivesse demorado mais 1 hora, se calhar perdia-se. Fiz o final de uma irmã uma ocasião, ela tinha tantas dores no seu corpo. É como se estivesse queimada em 3º grau todo o corpo dela. Todo o corpo dela era uma chaga. Mas ela teve ali, com Deus, aguardando até ela chegar. É firme certeza que o Senhor ia levar. Eu orei com ela, meia hora depois o Senhor foi. Pastor, então o que é que você fez? Você diz, então, mas porquê é que eu orei por ela para ela ir? Porque era isso que eu estava a amarrar. Ela precisava de ir para o Senhor. Porque lá em cima não há sentimentos, não há dores. Ela estava morfina há muito tempo, há muitos meses. Tremendo, não é mais? Mas isso é viver com Deus. Se estamos a falar a palavra de Deus e estamos a chorar pelos sacrifícios de Jesus na cruz. Este é o verdadeiro Evangelho. Não há outro. Não há outro. O Evangelho folgueiro já foi. O Evangelho folgueiro era aquele Evangelho que havia no tempo de Paulo, que as pessoas deitavam no chão para esperar que o Paulo passasse, porque a sua sombra curava. Mas hoje já passámos a sombra. Não é tempo de sombras agora. É tempo de manifestação daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. As mesmas coisas vêm aos que servem e aos que não servem. Não pense que por servir a Deus, não pense que por ser filho de Deus, não vai passar por nada. Não pense. Porque não está em lugar algum da Bíblia que ser filho de Deus, que você está livre de todas as coisas. Em lugar algum da Bíblia. Diz que as tribulações do justo, é que está aqui que é justo? As tribulações do justo não são nenhumas. Mas lá? Então, parece que a gente tem que passar por tribulações. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios 10, versículo 13, que a tentação não virá sobre si, se não humana. Pessoas que dirão, tu és crente, tu és filho, tu és crente. Normalmente as pessoas chamam-nos crentes, ou chamam-nos evangélicos. Mas você não deixa de se chamar evangélicos. Nem crentes. Ser filho, é o que Deus diz que é você. Você e eu. Portanto, somos isso. Filhos. Ai meu irmão, você é filha. Não é crente nem igreja. Já foi. Veja. E estás bem? Você diz, estou. Tu dizes que eu estou bem, mas eu digo que estou sarado. Porque é o que o meu pai diz. Mas eu estou a ver, tu estás aí toda torcida, estás aí cheio de dores. Eu? Estou a caminho de não ter. Quanto tempo é que Jesus teve na cruz, amados? 3 horas. Qual é o tempo de Deus? Nenhum. Deus não tem um Deus crónico. Deus não tem um tempo crónico. A palavra de Deus diz que um dia para Deus são 1000 anos. E 1000 anos são um dia. Então, pastor, quando é que Deus me vai curar? Ele é que é o Pai. Ele é que é o Senhor. Pergunte a Ele, não pergunte a mim. Eu não sei. Ele sabe todas as coisas. Não é o que a Bíblia diz. Só Deus sabe todas as coisas, amado. Então eu, por pertencer à igreja, por vir de sempre, por ser fiel, não estou curado já. Está. Mas eu não vejo.
O estar curado não é por visão, é por convicção. Eu tenho que acreditar que estou curado. Eu tenho que falar que estou curado. Eu tenho que viver que estou curado. Eu tenho que dar um passo. Quantas vezes, amados? Ainda outro dia falava com o meu irmão, quantas vezes que atrás deste púlpito eu tenho pregado para vocês, não muito bem, mas eu sei que sempre que eu entrei aqui não estava muito bem, que saí daqui e estava ótimo. Deus não é um Deus de bons, Deus é um Deus de ótimos. E vou terminar. Seja um modelo. Meu. Para quê, pastor? Para se reproduzir. Amém? Seja um modelo dele para se reproduzir. Se as pessoas olharem para nós e virem em nós modelos, as pessoas vão querer ser como nós. Você já pensou nisso? Estão as meninas do sofá de Deus. Se as pessoas, voltam a frisar, se as pessoas olharem para nós e gostarem do modelo, as pessoas vão querer ser como nós. Não, não. É? Não. Você todos os dias quando se levantar, veja bem o que é que vai fazer. Eu acredito que vocês têm tido experiências de certo. Eu tenho mais que eu sou conhecido como pastor. Já tenho entrado em sítios em que as pessoas dizem: olá, pastor! Oi, se eu estava a volta da pau. Sou humano como vocês, irmãos. As mesmas coisas acontecem aos crentes e aos descrentes. Aos justos e aos ímpios. Principalmente nas repartições de finanças. Não é, macho? Ou então dizer, você ia comprar para ele dizer assim: é impossível. Se eu entrar numa farmácia, você precisar seriamente de algo e a pessoa dizer: é impossível, está esgotado. Está. Paulo escolheu Jesus como modelo. E é isso que eu hoje lanço para vocês. Escolha Jesus como modelo. Ah, pastor, mas Jesus, você pode pensar assim: Jesus acabou mal, acabou na cruz. Pois é, acabou por causa de si. Lá, um pouco mais à frente do que eu falo, hoje leu. Jesus dizia que não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele falava para quem? Para o Pai. Então é assim que nós temos que viver a cada dia, como modelo de Deus. Todos os dias de manhã nós temos que dizer: Senhor, que não se faça a minha vontade neste dia, mas que se faça a tua. Coloca um freio bem forte aos meus lábios, para que eu não profira palavra alguma que seja desagradável ao teu coração. Que eu só ouça e só falo que é justo, que é honesto, que é bom, que é bom falar. Cuidado com as palavras, porque as palavras levaram Deus a fazer todas as coisas. Deus fez todas as coisas com palavras. E você só ouvir, já você é afetado. Cuidado.
Cuidado com as palavras. Não. Cuidado. Você está num país em que precisa de economia vencer. Você não está num país em que você diz, Portugal, a crise. Não fala isso. Pode dizer isso não, Jesus. Não fala. Digo, estou num país que é próspero. Eu tenho um governo que é o melhor do mundo. Pastor, você é daquele partido. Não, amado, eu sou daqueles que juntam os partidos para fazer um inteiro. Sou de Deus. Sou forasteiro na terra estranha. Mas Deus me colocou em Portugal. Sabe para quê? Para mudar uma mensagem. Mim e de todos vocês. Para dizer que a solução é Jesus Cristo. O Senhor é Deus. E Deus é tão bom. Nos mandou o Santo Espírito Santo dele. Não para falar dele próprio, mas falamos de Jesus, que é a palavra. Para vencer. Vocês não pensem que este país está a levantar-se porque, estender é especial. Não o mata. Porque a igreja está a interceder as coisas. Não somos os únicos. Graças a Deus. Não somos os únicos. Não é o único cristão que está em salvação. Eu conheço outros. Há pouco tempo convidaram para interceder para a nação. Eu disse: estou a interceder na sexta-feira. Nós também. Convidem outros. A palavra de Deus diz que nós podemos ser igreja de Deus. Nós podemos ser aqueles que hoje, nesta altura, fazem a diferença. Não é esta igreja, não estou a falar desta igreja, estou a falar de igreja, igreja. Mas Deus precisa de nós. Deus precisa de nós. Quem está disponível? Eu estou. Eu estou. Para ferir os outros, Senhor. Estar disponível para abençoar. O Senhor disse: bênção ou maldição, mas estou a escolher. Escolhe bênção. Eu escolhi bênção. Escolhe bênção para este mistério. Escolhe bênção para as nossas vidas. Para as nossas também. Fala saúde, fala prosperidade, mas fala sobremaneira vida eterna. Vida eterna. Você também. Amém por Deus. Amém por Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Esta lição, o seguinte: um dia vai chegar a sua oportunidade, vai chegar a sua vez. Não é preciso ter pressa. Não é preciso ter pressa. A opção é simples. Não podemos desistir. Mas temos que persistir e prosseguir na firme certeza que Deus é conosco. Todos nós temos. Amém? Creem nisso? Muito bem. Então levamos ao palmas a Jesus. E agora, este mistério tem uma particularidade. Vamos fechar a oração. Manda os santos para casa. Não os deixamos aí, ficamos distraídos, senão nos podem arrefecer.
Vamos então terminar. Bem-vindos.